Oi, Severine, a gente está aqui no segundo dia do 6º Congresso do MST e eu tenho observado, né, desde o primeiro dia, uma quantidade bastante significativa de jovens. Você é representante, enfim, da Secretaria de Juventude. O que você acha desse número, comparando inclusive com outros movimentos sociais e mesmo partido político? A participação me parece bem menor. Aqui ela é bastante expressiva. Queria que você falasse um pouco do que você percebeu também, enfim, enquanto membro da Secretaria de Juventude. Bom, o MST, assim como todos os movimentos do campo, descortina um pouco dessa ideia de que a juventude rural não tem uma participação ativa, ou de que o êxito já atingiu todo mundo, ou de que não tem perspectiva de permanência no campo, né? E para além disso, o MST agrega uma força ideológica, né, do ponto de vista da discussão de projeto, de luta de classes, de disputa de poder real, de participação social real, que é bastante importante. Então, agregado o elemento do existem jovens no campo, querem permanecer, discutindo o projeto de sociedade, projeto político de país, projeto de desenvolvimento para o país, aliado com uma organização sólida, ideologicamente, do ponto de vista real, de base, de organização política, mas também de produção e pela conquista de mais direitos. Eu acho que são elementos que marcam e caracterizam e ajudam a tirar essa imagem de que a sociedade reproduz no geral da juventude, de não participação, que há pouco tempo, né, caiu por terra também com os vários tipos de expressão e manifestação que a juventude brasileira tem propiciado, né, mas é uma organização real, que é importante que venha à tona num congresso como esse, mas que ela acontece no dia a dia. Acho que esse é o principal ponto a destacar. Não é uma organização, não são jovens que vêm só para um congresso, se destacam para se reunir aqui ou para ajudar a organizar. É uma galera que está no acampamento, que está no assentamento, que está fazendo a luta cotidiana, né, na luta do que veio, das conquistas que o MST já conquistou e ajudou a conquistar nesse Brasil, mas disputando o que virá. Para além da reforma agrária, da distribuição de terra, do acesso à terra, a luta pela permanência no campo é uma demanda concreta, e isso unifica o MST, a Via Campesina, a CONTAG, a FETRAF, as várias organizações rurais, e é uma das pautas que a gente avançou no país, mas avançou muito pouco, né? Então, o MST, inclusive, tem acompanhado e participado, pautado e cobrado com muita força o governo federal, a Secretaria Nacional de Juventude, a MDA e o próprio INCRA, da necessidade de traduzir condições mais reais para que os filhos dos assentados possam permanecer nos assentamentos, né? Tem vários lotes que acabam ficando vagos na medida em que as pessoas já conquistaram um pedaço de terra, mas esses jovens querem ter condição de continuar lá. Então eu diria que esse é um dos desafios que vem se pautando junto com essa luta mais geral, com essa luta que se coloca na MST nesses 30 anos e que vai ser necessários ainda muitos anos pela frente para a gente reverter essa pauta. A gente está num esforço grande, mas essa luta que se fortalece no Congresso, se desdobra daqui para frente, vai ser fundamental para, além de conquistar a terra, garantir o direito de permanência desses jovens nesse espaço que a luta foi tão grande para ser conquistada. A gente está vendo, né, o Brasil desde junho, a jornada de junho, o protagonismo maior da juventude. Há uma mistura muito grande nas ruas, o movimento é bastante complexo, às vezes há análises bem simplistas, inclusive dentro dos partidos e, por vezes, por parte do governo. O que a juventude do MST tem a ensinar para o restante, enfim, da juventude que também está saindo nas ruas, alguns pela primeira vez, experimentando um pouco esse fazer político. Eu acho que política se aprende fazendo política, né? Enfim, você que está mais próxima, entende um pouco mais disso, está dentro, né, de uma secretaria com jovens e para jovens. O que você vê de aprendizado nessa juventude que tem um trabalho de formação política, que tem uma perspectiva ideológica, socialista, que eles podem ensinar? Acho que tem muito a ensinar e a aprender, na medida que eu concordo contigo que a gente está vivendo um momento também onde as pessoas estão despertando para outras formas de participação, para além das tradicionais, mas que as pautas são muito dispersas, são muito diversas, né? E nem todas conseguem garantir um olhar de classe, de projeto de socialismo, de projeto de país, né? Então, as organizações tradicionais, entre aspas, movimento sindical, movimento sem terra, os próprios partidos são muito questionados, né?
no seu todo. Muitas vezes é difícil fazer esse debate, que no meu entendimento não deve ser encarado como uma dicotomia, mas como um processo de aprendizado comum. O papel que as redes sociais ocupam, que os jovens, as novas formas de participação dos jovens, não necessariamente de maneira institucionalizada, uma necessidade de um aprendizado para o governo, para as organizações tradicionais e essas organizações ditas novas, que também, né, várias delas não são tão novas assim, já vem se consolidando no país há muitos anos, precisam, no meu entendimento, não desconsiderar e aprender com quem está nesse processo de organização mais sólido, com clareza de projeto, porque para que serve se manifestar, colocar várias bandeiras se a gente não convergir para um projeto de fato que ajude a transformar de fato o país e não agir pontualmente em questões que podem ter um resultado agora, mas que não revertem a médio e longo prazo, uma disputa maior na sociedade para além da melhoria nas condições de vida, nos mais e melhores direitos, na disputa de valores, na concepção de projeto de país que a gente quer, né, de não reprodução das desigualdades, de não reprodução de preconceitos. Na medida em que crescem também processos de manifestações de organização, cresce um conservadorismo muito forte, um racismo muito forte se manifestando na forma que as pessoas encararam os rolezinhos, por exemplo, né, ou no absurdo que é a ação dos justiceiros, por exemplo, que tem apoio de parte considerável da sociedade. Então a gente acredita que é uma discussão que tem um fundo muito forte, né, na maneira com que a gente encara que projeto de país a gente quer. Então acho que temos a aprender ambos. Eu venho de uma organização no campo, né, da agricultura familiar, militei no movimento sindical de pequenos agricultores muitos anos da minha vida, estou tendo essa experiência de governo agora, né, e a gente acredita que essas experiências reais, eu vivi numa organização tradicional durante muito tempo, fui militante de um partido, continuo sendo, uma tarefa agora muito clara à frente do governo, mas acredito que ambos têm a aprender uns com os outros. Não está superado essas maneiras ditas tradicionais, tem solidez ideológica, tem luta enraizada cotidianamente, e eu acho que isso é um dos aprendizados que o MST tem a nos dar lição, né, no Brasil, internacionalmente, com muita força, e a gente também precisa, essas organizações, né, entender melhor esse movimento, esse cenário, e ter maior capacidade, seja como governo ou como organizações, movimentos sociais, entender esse novo momento e ampliar a capacidade de diálogo com essas novas formas de organização. Acho que a dicotomia, a polarização entre essas formas é o que não ajuda a avançar no projeto democrático popular que a gente acredita e defende para o país. Obrigada, querida.